Bem-vindos à disciplina de Hidrologia Avançada. Nós vamos conversar agora sobre calibração e validação de modelos chuva-vazão. Esse é o ponto central do nosso vídeo. Então vejam, nós vimos em relação ao modelo SMAP, que ele é um modelo hidrológico concentrado, e ele utiliza esses reservatórios aqui para simular os estados do sistema e essas equações de fluxo entre um reservatório e outro, tá certo? Então, um ponto importante é exatamente o seguinte: qual seria a estrutura do modelo, ou quais seriam os parâmetros que eu utilizaria para representar uma determinada bacia? Eu tenho essa estrutura do modelo e eu quero identificar os parâmetros que são parâmetros que seriam representativos para uma dada bacia hidrográfica. O que é que eu estou chamando de parâmetro? Estou chamando de parâmetro, por exemplo, esse tamanho desse reservatório do solo, que é definido aqui pelo SAT. Qual deve ser o tamanho desse SAT? Qual o valor desse SAT dentro do modelo? Esse valor do SAT vai variar de bacia para bacia. Qual é o tamanho desse reservatório subterrâneo? Qual é o tamanho do valor associado, por exemplo, esse reservatório superficial? Então, esses são parâmetros que a gente vai ter que trabalhar, identificar. Para cada bacia vão ter os seus valores. Por exemplo, aqui tem um coeficiente chamado PES. Qual é o valor desse PES aqui, que é o expoente, que é importante para que a gente possa saber a quantidade da precipitação que se tornou escoamento superficial direto? Qual é o valor do CREC, que está associado exatamente à recarga do aquífero, que é exatamente a quantidade de água que vai percolar do reservatório do solo para o reservatório profundo? Qual o valor desse K, que está associado à quantidade de água que vai ser liberada no escoamento de base com relação ao estoque de água do reservatório subterrâneo? Então, para que a gente possa aplicar o modelo chuva-vazão, nesse caso especificamente o SMAP, para uma bacia hidrográfica específica, faz necessário que nós escolhamos esses parâmetros. E esses parâmetros vão variar de bacia para bacia. Para que a gente possa fazer a seleção desses parâmetros, é necessário que a gente faça um processo chamado de escolha de parâmetros. E essa escolha dos parâmetros, ela está associada a duas atividades. Uma atividade que a gente vai chamar de calibração e uma outra atividade que a gente vai chamar de validação. A calibração e a validação são dois momentos da escolha de parâmetros de um determinado modelo hidrológico para uma bacia hidrográfica. Tá claro? Então, vamos seguir em frente. Então, aqui, suponha agora que eu tenho aqui o modelo SMAP, ou qualquer um modelo hidrológico. Então, nós estamos considerando que esse modelo hidrológico é uma função de transformação. Função de transformação que vai pegar algumas variáveis de entrada e transformá-las em variáveis aqui de saída do modelo. Normalmente no modelo hidrológico nós podemos ter a entrada aqui a precipitação e a evapotranspiração potencial, e vamos ter aqui como saída as vazões. São as vazões que vão ser a saída do modelo. E nós vamos ter que escolher, como a gente acabou de identificar, quais são os parâmetros do modelo que representam as características daquela bacia. Tá? Então, como é que eu faço a escolha desses parâmetros? A escolha desses parâmetros a gente vai fazer, vamos escolher parâmetros de tal forma que o que eu vou ter de resposta dada pela simulação do modelo seja o mais próximo possível das observações da minha variável de saída. Quanto mais próximo for essa simulação que eu realizei no modelo dessa observação, melhor é a representação do modelo da observação e, consequentemente, esse parâmetro que consegue realizar essa tarefa são os parâmetros mais adequados para representar os processos que eu encontro aqui na bacia. Certo? Então, a escolha de parâmetros está associada exatamente a isso. Esse é o processo de calibração. Vou escolher um conjunto de dados de entrada, um conjunto de dados de saída, e a partir daí tentarei escolher um conjunto de parâmetros que faça com que o valor simulado seja próximo ao valor observado. Certo? Então, a escolha de parâmetros. Para realizar essa escolha de parâmetros, eu posso tentar fazer isso manualmente, mudando manualmente os parâmetros para poder identificar a seleção. Eu posso fazer de forma automática,
usando algum algoritmo de otimização que vai mudar o conjunto de parâmetros e vai tentar fazer com que haja o ajuste entre o valor simulado e o valor observado. Depois a gente vai ver que métricas são essas de comparação do valor observado e do valor simulado. Aqui cabe uma observação também, que é que a realidade, ela existe, certo? Então, lá na realidade, eu vou ter uma bacia real, com entradas de precipitação e evapotranspiração reais, e vou ter uma resposta de uma vazão real. Os valores que a gente observa são uma tentativa de inferir como foi que se deu essa realidade. Por exemplo, quando eu meço os valores de precipitação, muitas vezes eu meço os valores de precipitação no pluviômetro. Então, o pluviômetro é um amostrador no espaço, né? Então, eu vou ter vários pluviômetros, cada um deles com uma certa informação. Esse valor desse pluviômetro, para que eu tenha o valor precipitado na bacia como um todo, eu vou ter que fazer uma certa interpolação. Então, eu vou interpolar esses valores que eu observei para o campo de precipitação para poder entrar no modelo. Nessa sequência, eu tenho diversas incertezas que se acumulam no processo que a gente precisa entender. Primeiro, o pluviômetro é um amostrador no tempo, um amostrador no espaço. Então, como ele é um amostrador do espaço, ele não representa necessariamente, tá certo, toda a variabilidade espacial que aconteceu nesse regime de precipitação. Além disso, ele vai ter também certezas associadas ao próprio processo de medição do pluviômetro. A mesma coisa vai acontecer com as vazões. A vazão que eu considero como sendo a vazão observada é uma vazão muitas vezes de um posto pluviográfico ou pluviométrico, né? Então, esse posto pluviométrico, por exemplo, ele vai ser um posto que eu vou ter lá uma curva-chave, eu vou ter lá umas réguas, vou observar o nível da água na régua. A partir desse nível de água na régua, eu vou entrar numa curva-chave para aquela seção fluviométrica e a partir daí eu vou ter uma vazão. Então, a vazão que está passando no tempo, e assim, eu vou ter alguns horários também que eu vou fazer essa medição. Então, a vazão contínua que está passando lá, a real, ela não ela tem aqui uma inferência que é feita para poder a gente ter essa vazão observada. Então, aqui tem certezas e aqui também tem certeza, esse é o ponto que a gente está querendo sinalizar aqui, né? E esses parâmetros também, às vezes a gente tem até algumas informações a priori desses parâmetros, que é a faixa de variação e as características dele. Então, no processo, como a gente está mostrando essa figura, vamos ter dados de entrada, vamos utilizar um conjunto de parâmetros, vamos simular, comparar os resultados da simulação com os observados, e a partir daí a gente vai sair modificando os parâmetros de tal forma que haja a máxima aderência entre o resultado observado e simulado. Então, esse é o processo de calibração e de validação, certo? E é isso que nós vamos agora conversar um pouco mais com vocês, quais são como é que a gente identifica essa questão da verificação, quais são as funções objetivas que normalmente a gente utiliza para poder identificar a aderência do valor observado com o valor simulado, tá bom? Então, o primeiro ponto importante é que a gente precisa, para fazer o processo de calibração e validação, primeiro fazer a formulação do modelo, né? que diz respeito exatamente à seleção das equações matemáticas e dos algoritmos que irão representar os processos e as inter-relações entre os componentes do sistema. E depois a gente vai fazer a verificação, que é o processo de análise da estrutura, da lógica e da formulação das equações para assegurar que o modelo represente adequadamente a realidade. Então, quando a gente escolhe um modelo hidrológico para representar uma bacia, a primeira verificação que a gente está fazendo é se a estrutura do modelo consegue representar os principais processos relevantes para aquela bacia em análise. Se ele consegue fazer isso, né, e as características básicas da bacia conseguem ser representadas por esse modelo, a gente parte para a fase seguinte, que é a fase de calibração do modelo. Então, é importante. Se eu tenho, por exemplo, uma área de recarga muito significativa, né, numa bacia, e a água dessa bacia vai para uma outra bacia, vai se tornar água subterrânea, um aquífero confinado muito profundo e tem perdas, se eu não considerar, por exemplo, esse efeito na bacia, no meu modelo hidrológico, eu vou ter aí um problema no balanço de massa desse modelo, porque tem uma parte da água que vai precipitar e filtrar
e que vai alimentar um aquífero que não vai voltar para o rio, e aí eu tenho descompasso no meu balanço de massa, né? Então, tudo depende, o modelo tem que ter as características que estão associadas àquela bacia hidrográfica, né? Por isso, nem todo modelo serve para todos os lugares. Tem que escolher quais são as hipóteses constitutivas de cada um dos modelos. Aí, dado que a gente tem a estrutura do modelo, nós podemos iniciar o processo de calibração. O que é que diz respeito à calibração? É o passo em que se fornecem valores numéricos para as variáveis, parâmetros, condições de contorno inicial, para verificar a concordância entre o fenômeno e o processo modelado, o real. O ajuste pode ser feito através de modificação dos parâmetros dentro de limites compatíveis com os seus significados físicos, quando o parâmetro tem significado físico. Se ele não tiver significado físico, a gente vai utilizar as faixas de valores usuais, né, que caracterizam as bacias hidrográficas daquele parâmetro. Então, com base no conjunto de dados reais, verifica-se a aproximação dos resultados do modelo ao mundo real, não se alterando mais os parâmetros que foram definidos na etapa de calibração. Então, depois que a gente calibra os modelos, a gente fixa os parâmetros e a gente vai observar se os parâmetros que foram calibrados para um conjunto de dados que utilizamos na calibração, esses parâmetros, como é que eles se comportam em outro conjunto de dados, que é o conjunto de dados que a gente diz da validação. Então, dizendo novamente o que eu acabei de dizer, você tem uma série temporal que você vai calibrar um modelo utilizando aquela série temporal. Você vai dividir essa série temporal em dois pedaços. Um pedaço da série você vai utilizar para fazer o que a gente chama de calibração, que é aquele processo que eu falei para vocês, que a gente vai modificando os parâmetros até encontrar um conjunto de parâmetros que melhor se ajusta, faz com que melhor se ajuste a saída do modelo à observação. E depois, dado esse conjunto de parâmetros, a gente vai aplicar esse conjunto de parâmetros do modelo a um outro conjunto de dados. E aí vai verificar se a representação continuou sendo adequada, né? Se o modelo continuou representando adequadamente os valores encontrados para observação para esse novo conjunto de dados. Qual a relevância disso? A relevância disso é evitar diversos processos, como overfitting, tá certo? Processo de sobreajustamento do modelo, ou então que o modelo ele conseguiu achar um conjunto de parâmetros que consegue explicar de forma muito precisa, mas aquele conjunto de dados, qualquer outro conjunto de dados que você coloque, o modelo não consegue mais representar tão bem. É por isso que a gente vai escolher um conjunto de parâmetros do modelo que ele seja tão adequado à calibração quanto adequado à validação. Tanto adequado na hora de fazer o ajuste do modelo, como adequado a um outro conjunto de dados que não foi utilizado inicialmente para você fazer a definição dos parâmetros. Então, a escolha final dos parâmetros tem que considerar essas duas etapas, a calibração e a validação. E muitas vezes também a gente faz uma análise de sensibilidade, né? Que são testes destinados a analisar a resposta do modelo a modificações de sua estrutura, da forma das equações que representam o processo na discretização temporal e espacial, né? Das condições iniciais de contorno dos parâmetros, etc. Determina a importância de cada parâmetro. Então, essa análise de sensibilidade, você vai perturbar algum parâmetro para saber, inclusive, se o modelo ele tem uma certa robustez. No final do curso, eu vou falar para vocês também de como é que a gente calcula a incerteza desses parâmetros, que é uma metodologia um pouco mais avançada do que a análise de sensibilidade. Né? Então, a análise de sensibilidade vai procurar fazer essa avaliação do modelo, né? Que consiste em uma série de testes que visam incorporar ou modificar alguns dos passos anteriores em uma etapa de refinamento. E tem depois a fase de simulação propriamente dita, né, que é exatamente que os modelos agora eles vão ser utilizados para o propósito de planejamento, projeção de intervenções, etc. Então, a gente vai ter a fase, então, de novo, vamos voltar aqui, vamos ter a fase de calibração, validação, depois a gente tem essa fase de avaliação e, finalmente, o modelo ele vai entrar numa fase de simulação, que é exatamente utilizá-los em diversas outras situações. Né? A avaliação, por exemplo, às vezes é denominada de fase de teste, tá certo? Teste ou avaliação, às vezes
Na literatura mais até estatística chama essa terceira fase de teste. Simulação é quando ele já está numa fase mais operacional. Então a calibração dos modelos, ela é a medida da qualidade do desempenho e o grau de concordância dos resultados da simulação com a observação. Tem esse artigo clássico, né, e até antigo, de 1986, num grande hidrólogo que nós já citamos aqui, que é o Clemens, e ele definiu uma certa estratégia para o processo de calibração dos dados. Ele observou que nós temos praticamente 4 situações onde nós temos dados e precisamos fazer aqui a escolha dos parâmetros. Tem bacias com dados, ou seja, são bacias que a gente tem os dados de precipitação, evapotranspiração e vazão, por exemplo, para um período mais curto, e a gente quer às vezes estender para um período mais longo os dados de vazão. Então, nesse caso, o que é que você pode fazer? Você pode fazer aquilo que a gente já começou a conversar. Você calibra os parâmetros para uma parte da série, valida na outra, e a partir daí você tem seu modelo já ajustado para aquela bacia. Tem outras bacias que nós não temos dados. O que é que a gente diz que não tem dados? Então, muitas vezes a gente tem dados de precipitação, a gente consegue dados de evapotranspiração, mas nós não temos dados de vazão. Até porque as estações fluviométricas, elas são muito caras de serem mantidas e operadas. Então, em função disso, o que nós vamos fazer nessas bacias, a gente precisa definir uma estratégia. A estratégia usual, que a gente vai comentar com vocês, é fazer o que a gente chama de regionalização de parâmetros dos modelos hidrológicos. Calibramos nessas bacias, a partir dessas calibrações, identificamos utilizamos algumas características geomorfológicas, né, e características fisiográficas da bacia, e relacionamos essas características fisiográficas aos parâmetros modelados aqui, obtidos a partir da calibração aqui feita. Então, você calibra e você tem um conjunto de parâmetros. Você relaciona esse conjunto de parâmetros obtidos com as características fisiográficas da bacia. Você faz isso para uma quantidade grande de bacias e a partir daí você tem condição de estimar os parâmetros para bacias sem dados, né? Outras vezes você não precisa estimar, rodar um grande número de modelos, basta que você tenha uma bacia que você considere com as características fisiográficas muito próximas da bacia que você quer modelar, aí você pode calibrar nessa bacia e vir para essa outra. Então, às vezes tem bacias com dados, mas houve modificação no tempo na bacia, com a construção de reservatórios, mudança no uso de ocupação do solo, etc. E às vezes você tem bacias sem dados com modificação no tempo. Então, o Clemens ele propõe aqui estratégias para que se identifique o conjunto de parâmetros do modelo hidrológico nessas 4 situações. Essas 4 situações, elas vão ter o seguinte, numa delas a gente vai ter são condições estacionárias, e em outras delas são condições não estacionárias. O que é condição estacionária? Alguns desses casos lá tem condição estacionária. A bacia não se modificou no tempo. Então, a mesma estação, né, que foi usada para calibração, você usa a mesma estação, você usa a mesma bacia, as mesmas estações que foram utilizadas para calibração. Se a bacia também é estacionária, mas ela está em locais diferentes, você simula numa bacia e aplica na outra, né? E aí você tem também a situação de condições de não estacionariedade, tá certo? Então, no primeiro caso aqui, o que interessa para a gente é preencher falhas e você estender séries temporais. A segunda é você conseguir uma série temporal representativa para aquela bacia que você não tem dados, tá certo? Nesse caso aqui, você vai analisar os efeitos da mudança do uso do solo ou de alguma outra mudança significativa que aconteceu na bacia hidrográfica. Como é que a gente utiliza no caso 1A, né, que é essa bacia que tem dado nas condições estacionárias? Então, nessa condição 1A aqui, a situação é que a série de vazões disponíveis é menor que a série de precipitação. Nesse caso, pode-se estender a série de vazões para o mesmo comprimento da série de precipitações. Então, faz aquilo que eu falei, divide a amostra
de dados em duas partes. Uma parte para calibrar, outra parte para validar. Utiliza-se normalmente 70% dos dados para fazer a calibração e 30% para fazer a validação, né? E aí você faz a escolha dos parâmetros e verifica, depois você faz o inverso. Pega um outro pedaço da série para calibrar e faz o processo de validação. Mas sempre assim, normalmente é 70-30. 70 para fazer a calibração e 30 para poder fazer o processo de validação. Se você está naquele caso 1B, né, que é exatamente a transportabilidade geográfica do modelo, né? Você tem uma bacia sem medição, que é essa bacia C, e você quer utilizar duas bacias com medição, a bacia A e a bacia B. Então o que é que você faz? Você calibra os parâmetros na bacia A e valida na bacia B. Depois você calibra os parâmetros na bacia B e valida na bacia A. Então, se os dois conjuntos de parâmetros deram resultados aceitáveis, você pode aplicar esse conjunto de parâmetros para a bacia C. Essa é a estratégia do CLEMS. Hoje, nós não, aqui no Ceará e em vários outros lugares, nós não usamos mais esse tipo de estratégia. Nós usamos uma estratégia que é o quê? Tentar outra estratégia de regionalização, que é uma estratégia, porque essa aqui seria uma estratégia de regionalização caso a caso, onde a gente teria que identificar que a bacia A e B são similares a C, teria um critério que muitas vezes era ad hoc de similaridade. Então, o que nós fazemos hoje é o quê? Calibramos o modelo para todos os locais onde nós temos medição de vazão. A partir dessa calibração dos modelos, para todos os locais onde nós temos informação de vazão, a gente tem para cada um deles um conjunto de parâmetros do modelo hidrológico. Então, para esse conjunto de parâmetros, e nós vamos ter também aqui outra relação, que vai ser a relação dos parâmetros fisiográficos da bacia. Então, você tem uma relação modelo hidrológico, parâmetro fisiográfico da bacia. Então, o que é que você vai fazer? Você vai aplicar algum tipo de função que relacione as características fisiográficas e mapeie essas características fisiográficas, uma função para definir essa função, características fisiográficas da bacia, como é que vocês se relacionam com esses parâmetros do modelo. Então, quando você constrói isso, utilizando uma regressão linear, ou utilizando algum método de aprendizado de máquina, né, você consegue fazer esse mapeamento. Aí, com isso, o que é que você vai ter? Quando você não tiver mais esses dados dos parâmetros, de uma bacia completamente sem dados, você utiliza os dados das características fisiográficas da bacia, para essa bacia sem dado, pega os dados das características fisiográficas da bacia sem dado, e com esses dados você recupera os parâmetros do modelo hidrológico. É assim que nós temos feito atualmente a modelagem, de regionalização dos parâmetros do modelo hidrológico, tá bem? Um critério que a gente vai ter que utilizar para saber, no processo de calibração e de validação, é exatamente o seguinte: como é que eu vou comparar os dados observados com os dados simulados pelo modelo? Qual é o critério de comparação? Esse critério de comparação, normalmente a gente chama de função objetivo. E aí você vai ter uma função objetivo que vai lhe dizer o seguinte: meu objetivo é fazer com que haja um maior ajuste. Então, essa função objetiva ela vai medir esse ajuste entre os valores simulados e os valores observados na bacia. Então, tem várias possibilidades de função objetiva. Eu posso utilizar como a medida do erro, valor observado menos valor observado menos valor simulado, o módulo desse valor e tentar minimizar esse módulo. Posso usar somatório dos erros, somatório dos módulos dos erros, somatório dos erros quadráticos, somatório dos erros relativos, somatório dos desvios, dos inversos das vazões, o erro no volume e o coeficiente Nashut-Cliff, entre outros. Tá? Então, essa é uma lista muito grande de possibilidades de funções de função objetiva. Vamos ver cada uma delas que eu listei aqui. Vamos lá. A primeira delas, vamos olhar aqui o erro padrão, né? Então, aqui é o erro médio quadrático, tá certo? Ele vai ser exatamente, olha, o valor que eu simulei menos o valor observado elevado ao quadrado. Obviamente, se eu fizer o contrário, também aqui, como eu levar ao quadrado, não tem problema nenhum, né? Então, a raiz quadrada disso é o erro médio quadrático. Então, essa aqui é uma possibilidade de fazer uma estimativa de erro
e ver a aderência da simulação à observação. Qual é o nosso interesse aqui? Nosso interesse aqui é exatamente minimizar esse erro quadrático médio. Outra possibilidade de olhar a adequação é através do coeficiente de correlação, que eu vou correlacionar o valor observado e o valor simulado. Então, vou tentar também fazer com que a correlação desses dois valores seja a maior possível. Outra possibilidade que eu vou ter é exatamente o erro absoluto médio. Eu vou pegar lá o valor simulado menos o valor observado em módulo e vou ter então o desvio absoluto médio, e o meu interesse é que esse desvio absoluto médio seja o quê? O menor possível. Tá certo? Então aqui são medidas de aderência do modelo com as observações, né? E aí vai ser uma função objetivo. E aí como é que eu vou fazer para alcançar essa função objetivo? Eu já falei, vou repetir aqui novamente. Vou mudar manualmente os dados do modelo para minimizar minimizar ou maximizar, no caso, minimizar erro ou maximizar o coeficiente de correlação, né? Dependendo da função que eu vou querer maximizar ou minimizar, vou fazer isso manualmente, ou vou utilizar algum algoritmo de otimização, tá? Que a gente vai ver mais na frente quais são os algoritmos de otimização que nós frequentemente utilizamos. Para um hidrólogo muito experiente, às vezes a calibração manual dá resultados tão bons ou melhores do que a busca de parâmetros através do processo de otimização. Mas para isso precisa ter muita experiência. Outra possibilidade de função objetivo é o que é o chamado coeficiente Nash-Sutcliffe, né? Então ele é dado por essa equação, porque essa equação ela diz que eu vou pegar o valor observado menos o valor simulado, elevar ao quadrado, aqui é o erro, e vou dividir por isso aqui, que é o valor observado menos o valor médio observado. Então aqui na realidade é como se eu estivesse comparando, como se eu estou comparando aqui o resultado do meu modelo contra um modelo em que eu faria todo o tempo a previsão da média. Então, é um modelo que todo tempo prevê a média. Então, quanto esse modelo que eu tenho é melhor do que esse modelo, digamos assim, ingênuo, de fazer a previsão sempre em torno da média. Se esse aqui, então, o melhor valor desse 1 menos esse valor é o valor do coeficiente Nash-Sutcliffe. Se esse valor for 1, ou seja, se esse valor aqui de cima houver uma aderência total e o erro aqui for 0, se o erro aqui for 0, o valor do coeficiente Nash-Sutcliffe é 1, que é o valor máximo. E se esse valor aqui for negativo, é porque esse valor aqui é maior do que esse. Então, nesse caso aqui, o meu modelo está perdendo por esse modelo ingênuo, que é chamado que é o modelo que eu sempre hipotetizo, que é o valor da média. Então, o valor de Nash-Sutcliffe, que é considerado aceitável, é entre 0 e 1, mas normalmente a gente espera que o valor de Nash-Sutcliffe ele tenha valores aí de 0,5, 0,6, ou acima disso são valores já mais razoáveis, tá certo? Abaixo disso a aderência não é tão boa, né? E se for abaixo de 0 é pior do que esse modelo ingênuo, né? Então esse aqui é o coeficiente Nash-Sutcliffe. Nessa forma aqui do coeficiente Nash-Sutcliffe, ele vai ter uma maior aderência para picos de cheia do que para a recessão da cheia. Então é por conta disso que muitas vezes a gente pode utilizar outras formas de escrever o coeficiente Nash-Sutcliffe. A gente pode utilizar o coeficiente Nash-Sutcliffe utilizando os logaritmos das vazões, tá certo? Com isso aqui, o que é que você vai fazer? Você vai achatar a distribuição de probabilidade, os valores de pico. Os valores de pico, a diferença entre os valores que você vai ter muito mais alto e mais baixo vai ser menor. Então o efeito das vazões menores se torna mais importante do que era na equação anterior. Outra forma é tirar a raiz quadrada. Outra forma é utilizar o recíproco. Essas três formulações aqui estão tentando responder essa questão aqui de fazer com que o modelo ele tenha maior valor de aderência nas recessões, ou seja, quando as vazões estão diminuindo e nas vazões mínimas. Então você está vendo aí que existe uma tensão
né, entre o ajuste do modelo para as vazões altas e o ajuste do modelo para as vazões baixas. Por conta até desse tipo de situação, é que muitas vezes nós vamos ter que utilizar não só uma função objetiva, mas mais de uma função objetiva, e utilizar um modelo multivariado, né, de otimização você vai ter aqui múltiplas funções objetivos no modelo, tá certo? E aí você vai tentar encontrar fronteira de Pareto ou alguma outra estratégia para um modelo multiobjetivo, tá certo? Então você vai ter um modelo multiobjetivo, e esse modelo multiobjetivo você vai encontrar aí uma fronteira de Pareto para os parâmetros, né, para identificar quais são os parâmetros que são mais adequados. Então vai ter um trade-off, né, entre uma aderência a uma função desse tipo e uma aderência a uma função do outro tipo. Uma que vai tentar fazer com que haja uma aderência maior nos picos e outras mais na recessão. Outro ponto importante é que os modelos, muitas vezes, eles tendem a, a, é, a representar talvez bem o pico, a recessão, mas o volume do escoamento não ficou tão bem representado. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo simulação de operação de reservatórios com vista à regularização de vazões, é muito importante que a gente tenha uma preservação dos volumes escoados, tá certo? Então, a gente pode aqui ter o volume escoado do modelo menos o volume escoado observado, dividido pelo volume escoado observado, daria aqui uma estimativa do erro na estimativa dos volumes escoados dos hidrogramas que foram gerados pelo modelo. Então a gente tem que tentar preservar o volume escoado do modelo, e essa aqui é uma outra métrica importante. Outra análise também que pode ser feita com relação à questão da aderência do modelo é exatamente quão bem o modelo representou a curva de permanência. Tem um artigo até que devo citar mais à frente, que ele sinaliza que os modelos eles tendem a diminuir a variância do escoamento, né, do escoamento produzido pelos modelos. Muitas vezes a variância do escoamento é menor do que a variância observada. Então, por conta disso, é sempre bom fazer uma checagem se a curva de permanência do modelo é similar à curva de permanência da observação. Então, nesse caso, a gente pode pegar uma permanência de 90%, 75%, né? E a partir daí a gente estimar qual é o erro que ele está realizando desses valores de permanência, para saber se o modelo também está representando bem as curvas de permanência. Vocês estão observando que tem vários tipos, né, de várias funções objetivas que podem ser utilizadas para avaliar a aderência do modelo, das simulações realizadas pelo modelo às observações. Há uma outra abordagem que eu também gosto muito, que é exatamente analisar esses modelos do ponto de vista de como eles conseguem se ajustar do ponto de vista das distribuições de probabilidade, né? Um critério de desempenho baseado mais na verossimilhança do modelo. Como o modelo ele consegue fazer essa distribuição de representar bem essa distribuição de probabilidade do sistema como um todo, tá? Então a gente pode utilizar isso, principalmente em modelagens mais estatísticas, isso é importante, né? Então a calibração do modelo hidrológico, a gente tem que olhar exatamente que às vezes a gente pode ter muitos parâmetros, então a gente tem que identificar modelos que são mais parcimoniosos no número de parâmetros, mas sempre o número de parâmetros pode ser significativo. Isso é sempre um problema multivariado. Você vai ter aqui diversos parâmetros que vão variar simultaneamente. Isso pode dar superfícies para serem otimizadas extremamente irregulares e íngremes. Outro problema é a não linearidade desse processo, né? Então que você tem que é um outro complicador que a gente tem que olhar. Tem técnicas de otimização automáticas que são importantes de a gente trabalhar, e a gente pode utilizar funções objetivos junto com essas técnicas de otimização, né? Aqueles elementos vão fazer com que a gente às vezes tenha superfícies de respostas complexas, né? Muito íngremes, muito irregulares, com muitos mínimos locais ou máximos locais do processo como um todo,
regiões planas, onde você tem pequena variação na função objetivo que você está trabalhando, né? Então, isso são dificuldades que tem no processo de, de calibração do modelo, utilizando essas técnicas de busca, né? Técnicas de otimização para fazer a busca, né? E às vezes até você tem gradientes muito grandes, ou então às vezes até mudança abrupta na própria superfície de resposta da função objetivo, né? Então isso complica às vezes até você fazer buscas utilizando métodos de otimização baseados em gradientes. Então isso é um pouco mais trabalhoso. Outro ponto importante, então você pode, é difícil às vezes a gente ter técnicas de cálculo analítico para poder fazer isso. Então muitas vezes quando a gente vai fazer a otimização desses parâmetros de forma mais automática, a gente tem que utilizar técnicas numéricas, né? Você pode fazer busca aleatória, que é exatamente a geração de pontos aleatórios dentro do domínio para poder a partir daí fazer a busca dos parâmetros. Pode ter método de busca direta, algoritmo genético, algumas formas, né? Então existem vários algoritmos de otimização disponíveis hoje, né? Muitos deles estão em R, estão em outras linguagens de fácil acesso, né? Você tem HBMO, PSO, o S100, você tem o MOPSO, o MOSEM, né? Aqui a gente usou já bastante esse modelo, e utilizamos esse outro modelo, o MOSEM também, utilizamos, já teve muita utilização também com o MOPSO, né? Que aqui eles são multi-objetivos, como eu falei para vocês, e aqui é uni-objetivo, né? Esses multi-objetivos são interessantes, como eu já falei, porque tem funções objetivas, às vezes, que dão direções diferentes na calibração, e a ideia básica seria achar um conjunto de soluções que a gente tem aí um trade-off entre aderência maior na recessão, aderência maior no pico, e algum outro critério que a gente venha a ter utilizado aí para fazer a otimização, tá bem? Então a ideia de busca é exatamente identificar pontos de mínimos ou de máximo, no nosso caso aqui, minimizar, por exemplo, uma função. Uma questão interessante aqui, tem alguns algoritmos de minimização que a gente pode utilizar para fazer também maximização. Basta que você troque o sinal da função objetivo, né? Se você quer ter uma função objetivo que ela deseja maximizar, se você colocar o sinal negativo, ela vai, o inverso dela, a gente tem que, se você minimizar o inverso dela, você está maximizando a função objetiva. Então você pode fazer esses ajustes em função do tipo de algoritmo que você está utilizando, que é mais afeito à otimização ou à minimização. Normalmente a gente às vezes tem, a gente está querendo maximizar uma função, você tem o máximo aqui, mas tem um máximo local. Com isso, que pode acontecer muitas vezes, dependendo do ponto de partida, ele pode migrar para o máximo local e não para o máximo global. Então, para isso, uma estratégia que a gente pode utilizar nesse tipo de algoritmo é ter várias inicializações no domínio e identificar para onde é que essas inicializações elas migram e escolher, obviamente, o resultado que der o maior valor, se eu estou interessado em maximizar. Então, essas várias tentativas, né, você vai tentar testar várias soluções no processo, no domínio como um todo, né? Tem alguns modelos de calibração de busca direta, né? Esse Rosenbrook foi muito utilizado aqui, principalmente no passado, quando se utilizou de alguns modelos, né? Como o MODAC, que utilizava era acoplado ao Rosenbrook. Então, por exemplo, o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Ceará, do primeiro plano, foi feita calibração do MODAC usando Rosenbrook, né? O New Dermid atualmente é o que a gente vem mais utilizando, né? É um dos algoritmos que a gente tem mais utilizado quando a gente quer fazer algum tipo de busca direta, é o New Dermid, né? Então, e aqui uma vantagem desses algoritmos de busca direta são trabalho com funções descontínuas, né, que é aqueles degraus que eu falei, mudanças abruptas na função objetivo, né, e aí ele pode, o problema todo deles é que você tem, se tiver picos múltiplos, ele vai tender para um máximo ou um mínimo local,
com isso muitas vezes a estratégia seria inicializar em vários pontos do domínio, né? Esse livro da BRH eu considero muito interessante, ainda muito atual, apesar de já ter muitos anos, ele ainda continua sendo muito útil, né? E lá ele vai explicar algumas técnicas de otimização. Aqui a gente tem usado, como eu falei para vocês, a proposta lá do pessoal do Arizona, que depois eu posso fazer uma descrição mais detalhada, tá certo? Que é aquele método do SCE, e tem, né, esse SCE do Arizona, que vai fazer essa descrição, tem todo o algoritmo de como é que esse método opera. Nós deixamos esse artigo aí na pasta de vocês, para que vocês possam, lá no Google Classroom, para vocês darem uma lida, né? Tanto o modelo uniobjetivo como o multiobjetivo dessa família, para vocês darem uma olhada. Normalmente a gente tem que sempre lembrar que tem fontes de certezas na entrada, fontes de certeza da estrutura do modelo e fontes de certeza nos parâmetros do modelo. A gente tem que ficar alerta para essas fontes de certeza do modelo. Tem aqui uma linha, inclusive, que depois a gente vai discutir mais, que é a linha exatamente de começar a considerar essas incertezas no modelo, dos parâmetros do modelo hidrológico. Tem esse conceito de incerteza do Beven, de equifinalidade, né, que é a metodologia Glue. Tem também outra metodologia que é o DREAM, mas esses dois pontos vão fazer parte de um outro vídeo que nós deveremos apresentar para vocês no final da disciplina, desse módulo, tá bem? Então, eu queria agradecer a vocês e seguimos depois nos próximos módulos falando um pouco mais sobre propagação de cheias em rios e reservatórios. Obrigado, pessoal.